Olá, eu sou Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E hoje eu trago um vídeo que é completamente improvisado, ok? Hoje é dia 25 de outubro e é 1h31 da manhã quando eu estou a gravar isto. Eu confesso que eu já queria trazer um vídeo destes, mas improvisado, ou seja, eu não queria ter que escrever um roteiro, eu não queria nada, porque eu quero falar de um assunto contigo que é algo que eu também lido, ou tenho lidado muito mais neste último mês de outubro do que o resto. Vamos falar sobre produtividade tóxica, ok? Para mim este mês de outubro tem sido um mês extremamente difícil, ok? Muitos desafios, muita frustração, muito sentimento de não sentir-me suficiente porque não sinto que estou a ser produtiva como eu costumo ser. Muita falta de direção, muita falta de saber ou de perceber para onde é que eu estou a ir, se onde eu estou a ir é o caminho certo, muita ansiedade por querer controlar tudo, porque não sei muito bem onde é que a minha vida vai parar neste momento, não sei muito bem onde é que eu vou estar daqui a 2 meses, onde é que eu vou estar daqui a 3, não saber muito bem onde é que eu vou estar em questões até profissionais na minha vida daqui uma semana, 2 semanas, e isso tem mexido bastante comigo. E eu decidi trazer um vídeo destes que é um vídeo muito mais real. Eu sei que vai haver gente que se vai identificar porque nós nunca passamos por uma coisa realmente sozinhos, há sempre outras pessoas que passam pelo mesmo. E não sei, eu senti que eu precisava de ser um bocado transparente contigo neste assunto, porque lá está, é uma coisa que eu lido e tenho lidado mais ultimamente. É uma coisa que há certos períodos que eu sinto isso, outros não tanto, ok? Então decidi trazer este vídeo. Ok, então agora eu vou contar um bocado da história. Eu não vou cortar este vídeo, nem vou editá-lo sequer. Assim que ele sair, ele vai sair exatamente como está, nem me vou dar o trabalho de editar, porque é para estar o mais original possível, o mais sem cortes possível. Esta coisa da produtividade comigo começou em 2021, portanto foi na altura do... Aliás, 2020. Foi na altura do Covid, quando começou, se não me engano, acho que o Covid foi 2020, 2021, já não me recordo bem. Foi na altura do Covid que esta coisa toda começou da produtividade. Começou inicialmente porque eu parti a minha clavícula e quando eu parti a minha clavícula foi quando começou a haver os primeiros casos de Covid. Portanto, eu parti a clavícula em dezembro de 2019, se não me engano. Os primeiros casos de Covid surgiram em 2020, se não me engano. Foi quando eu parti a minha clavícula e imagina, eu sou muito ativa, eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu faço desporto, eu pratico atividade física desde que eu tenho 5 anos, eu nunca tive um período sem ter isso. E de repente parti a clavícula e não podia fazer o desporto que eu mais gostava naquela altura, que era equitação, e não podia fazer esse desporto durante 6 meses, portanto tive 6 meses parada. Acho que foi a altura que eu também mais engordei em termos de corpo. Foi a altura que eu mais me senti frustrada comigo, porque como eu tinha sido operada eu não conseguia fazer coisas sozinha, e eu sou, felizmente ou infelizmente, eu sou muito aquela pessoa que gosta de fazer as coisas por si só, portanto, eu não gosto de ter ajuda, ok? Eu sei que, imaginem, é necessário nós às vezes termos ajudas e às vezes eu tenho um bocado de dificuldade em reconhecer isso, mas lá está, eu sou um bocado essa pessoa e para mim foi muito difícil porque eu tinha que pedir sempre ajuda a alguém para fazer tudo por mim e eu não gosto disso. E quando isso começa a entrar num tópico em relação ao meu futuro, piora. Entretanto, fui operada, etc. A recuperação correu minimamente bem. Entretanto, ficámos com o Covid, portanto, ficámos todos em casa. E foi aí que começou basicamente tudo. Na altura eu acordava às 5 da manhã. Depois eu comecei a acordar cada vez mais cedo, ok? Eu comecei às 6, depois era 5h30, depois era às 5 da manhã, depois o mais cedo que eu acordava, ou que eu já acordei na minha vida, foi às 4h30 da manhã. Eu ia dormir às 8 da noite, ok? Mas eu não fazia isso de uma forma saudável. Eu achava naquela altura que ser produtiva era fazer o máximo de tarefas possíveis, ok? E isto é um erro gigante, porque
não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade daquilo que tu estás realmente a fazer, porque não adianta tu estás a trabalhar 6 horas, tu não estás a ser produtiva nessas 6 horas. Às vezes é preferível trabalhar só 2 horas num projeto e estás a ser extremamente produtiva do que estás a trabalhar 6 ou 10 horas, percebes? E na altura, pronto, foi isso que aconteceu. Eu lidei muito com isso, eu não descansava praticamente. Eu aos fins de semana eu não descansava, eu continuava a acordar cedo porque eu não sabia descansar. E sempre que eu descansava, eu sentia-me frustrada e eu sentia-me mal comigo mesma, do tipo, ok, se eu parar, eu não vou estar a lutar pelo meu futuro. Mas lutar pelo nosso futuro também é saber dizer que eu preciso descansar. Também, descansar também é válido. E é uma coisa que eu nunca soube lidar muito bem. Eu lembro-me que uma das primeiras conversas que eu tive com a minha psicóloga quando eu comecei a terapia há cerca de 2 anos, acho que já foi 2 anos. 2 anos, eu comecei a terapia há cerca de 2 anos. E uma das coisas que nós falámos sobre foi mesmo esta questão da produtividade, porque eu sempre tive um bocado em luta com isto, ok? Porque eu ligo muito ao meu futuro, obviamente, e eu acredito muito que nós é que construímos a nossa realidade e tudo isso, e portanto ter que lidar sempre com isto foi sempre um bocado complicado, porque não é uma coisa que nós controlamos, ou seja, é uma coisa que nós controlamos, mas nós nem sempre controlamos. E sempre foi uma coisa para mim bastante difícil o simples facto de não me sentir culpada. E ultimamente eu voltei a sentir isso, voltei a sentir-me um bocado culpada por descansar, por aproveitar o tempo que eu tenho neste momento, porque lá está, eu tenho aquela necessidade de ser constantemente produtiva e isso não é saudável, ok? A produtividade é uma coisa boa, mas deixa de ser boa quando começa a ser uma coisa que nos faz mal, quando nós nos começamos a sentir mal, quando tudo aquilo que nós fazemos não é suficiente, ou nós sentimos que não é suficiente, porque sempre foi algo que eu sempre dei, eu não sinto muitas vezes que aquilo que eu faço é suficiente. Quando eu tenho estes períodos, o que é parvo ou o que quer que seja, porque às vezes eu não me dou o crédito que eu devo me dar. E às vezes é uma coisa que eu lido muito comigo, que é, porra, eu sou má para mim mesma às vezes, porque eu muitas vezes não reconheço todo o progresso que eu já tive até agora, porque eu estou sempre a elevar, tipo, não é barro, mas eu estou sempre a elevar-me, então eu nunca me dou crédito de tudo aquilo que eu já conquistei, ou de todas as pessoas que eu já fui, ou da pessoa que eu sou hoje, ou da maneira como eu lidei com certas situações. Eu nunca me dou esse crédito, porque eu quero sempre evoluir. E às vezes isso não é saudável, ok? E eu tinha que trazer este conteúdo aqui, eu tinha que falar sobre isto, porque lá está, isto acontece em alguns períodos, para também te mostrar que eu não digo só coisas bonitas na internet, ou eu não dou só bons conselhos, ou eu não, o que quer que seja. Há coisas que eu também passo por isto, portanto, se estás a ver isto e também passas, não te sintas sozinha, ok? Sente-te abraçada por mim, porque eu também passo por isso, ok? E pronto, eu precisava de falar disto. Eu já tinha pensado em trazer este tema, mas eu também estava com um bocado de receio de me expor na internet, né? Porque quando eu publicar este vídeo isto vai ficar na internet e uma vez que fica na internet para sempre ficará. E eu não gosto muito de me sentir vulnerável, eu sinto que eu estou a ser vulnerável e é uma coisa boa. Eu normalmente não gosto também de me sentir assim, mas estar a fazê-lo eu sei que é uma coisa boa e sei que vai ajudar alguém, da mesma forma que me também está a ajudar de certa forma a falar sobre isto neste momento, portanto. Uma coisa que eu tento fazer para lidar com a minha produtividade tóxica é falar comigo mesma. É uma coisa que funciona comigo e é uma coisa que eu tive muito tempo que testar, tentar perceber o que é que funcionava, até eu perceber, ok, eu se calhar tenho que ser mais gentil comigo. Então quando eu me sinto culpada por descansar, eu começo a falar comigo, digo algo do género, não, é ok descansar, eu também preciso descansar, se eu quero ser produtiva, às vezes o descanso é essencial, é ok descansar. E isso acalma muito mais, acalma muito mais a minha ansiedade, tudo. Portanto, estás a passar por isso, fala de forma gentil contigo, fala como se tu estivesse a falar para outra pessoa que estivesse a passar o mesmo que tu estás a passar neste momento. Porque a realidade é que nós somos muito gentil para os outros, mas nós nem sempre somos gentis para nós próprios. O que é um bocado mau, né? Falando, quer dizer, dizendo assim isto em voz alta é um bocado mau, porque
nós somos a pessoa que nós vamos ter o resto da nossa vida, que nós vamos viver connosco, praticamente, com a mentalidade, com o nosso cérebro, e nós não somos tão gentis connosco. A ironia, não é? Mas, no entanto, nós somos sempre gentis para os outros. Mas, enfim, pronto, era isto que eu queria dizer. Estou feliz por estar a gravar isto. E pronto, e é isso. E é ok descansar, ok? Tipo, é ok descansar. E pronto, e é isso. Espero que tenhas gostado deste vídeo completamente improvisado. Enfim, subscreve o canal para apoiares o trabalho, dá like e comenta para saber quais é que são os tipos de conteúdos que tu queres ver mais por aqui. Eu não vou deixar nada porque eu não vou editar, mas eu vou deixar o meu Instagram na descrição, juntamente com o link da minha newsletter, juntamente com o link do meu podcast, portanto, espero bem que tenhas gostado. Este foi o vídeo e nós vemos-nos no próximo vídeo.